Ao vivo! E aí, galera? Boa noite a todos. Vamos dar início à live de hoje. E o assunto tão esperado e polêmico e que tanto recebo ainda em consultório sobre creatina. Afinal, será que a creatina ela afeta a saúde dos rins? Olha, acho que de cada paciente que eu recebo, 90% tem essas dúvidas. A Laurinha, nutricionista, também entrou aqui com a gente. Seja bem-vinda. Não é, Laurinha? Acho que a maioria, 90% das pessoas ainda tem essas dúvidas. A doutora Thaís Romano já entrou. Deixa eu já chamar ela, né, pessoal? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Exatamente, é isso aí, Laurinha. E qual é importante? Já vou dar um spoiler que a próxima live vai ser com a Nutri Laura Cogini. Boa noite! Oi, Mi. Tudo bem, doutora Thaís? Tudo jóia e você? Oi, Tudo pessoal. bem, tudo ótimo. Tudo Corrida aí hoje? bonitinho. Hoje foi tranquilo, graças a Deus. Ah, que bom. O pessoal tá entrando aí, sejam todos bem-vindos. Bom, então, primeiro, apresenta um pouquinho de você pra gente. Pessoal, quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís, sou nefrologista. Às vezes o pessoal não sabe o que é isso, mas a nefrologista, o nefrologista mexe com os rins, cuida dos rins, da saúde renal. Então a gente cuida de xixi, transplante renal, diálise. A gente consegue trabalhar em consultório, em hospital também e na clínica de diálise. Muito bem, especializada aí na saúde dos rins. A Tereza tá falando boa noite. Boa noite, pessoal, Boa sejam todos noite. bem-vindos. A doutora Thaís Romano hoje está morando aonde, tá mesmo? Em Dracena, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E também está no digital, né? Estamos começando aí, né, Mi? É isso mesmo. E essa ferramenta aproxima a gente, né? Em qualquer canto aqui do Brasil e do mundo. Com certeza. E, gente, assim, a Mi já é minha Nutri faz uns 3 anos já, né, Mi? Mais ou menos. Já. A gente se conheceu no tatame, gente. Olha que legal. A gente treinou junto da primeira vez? Ah, não, Não, tempo depois, né? foi depois. Depois que eu graduei. Ah, é? Ah, você faz falta, viu? Ah, que bacana. Nossa, morro de saudade, viu? Imagina, ó, a Daiane acabou de entrar, inclusive. Ai, Dai. Viu, Dai? A gente tá falando aqui que dá muita saudade, né? Thaís agora tá mais distante, mas a telinha aqui nos aproxima. É, bacana. Gente, então vamos começar com esse assunto, né? Creatina. Tal da creatina, né? E aí? Tal da creatina, será que de fato ela afeta a saúde dos rins? Vamos. Mas afinal, o que é essa creatina? A gente estava conversando previamente e falou assim, tá, vamos preparar, né, aqui o roteiro, vamos conversar de como a gente pode explicar da melhor forma o que é a creatina. O áudio tá bom para você? Tá dando retorno ou não? Pra mim tá bom. Pra vocês tá bom, hein, gente? Confirma alguém pra gente se tá dando retorno, se tá tudo ok. Daiane tá por aí? Aqui eu tô vendo bem, eu tô vendo bem. Ah, tranquilo? Então vamos lá. Então essa tal de creatina que todo mundo parece que quer tomar, né? Aquele suplemento, áudio está ótimo, sem retorno, tudo ok. Obrigada, Alain, Bruno, Obrigada, pelo pessoal. feedback. E, bom, vamos lá. Aquele suplemento que a gente compra, afinal, qual que é o caminho que ele faz no corpo? Será, né, que essa creatina ela só está lá disponível nessa loja de suplemento ou não? Então vamos lá. Eu acabei de chegar do treino, né? Tava falando com a Thay, inclusive, e aí fui fazer minha refeição pós-treino e eu tinha uma uva ali, fui comer uma uva. Eu falei, olha, acho que vou pegar essa uva para explicar o que, que é um aminoácido. Legal. Não é? Porque é muito didático. E quando a gente pensa em moléculas no nosso corpo, nos alimentos, parece que é meio vago assim. E para a gente que é profissional, isso é muito claro.
né? Como a gente toma algo, um suplemento, ou faz o consumo de algum alimento, e isso faz efeito no nosso corpo. E aí que está o X da questão. Por quê? Nem todo suplemento que é anunciado, a gente vai ingerir via oral, vai passar ali no nosso intestino, vai ser absorvido, não quer dizer que ele vai ter a sua função alvo, aonde esse suplemento fala que faz efeito. E a creatina é um suplemento eficaz. É aquele suplemento que a gente vai ingerir e que a gente garante já tem eficácia na ciência, na literatura, bem consolidado, que de fato vai atuar naquele órgão-alvo e vai executar a sua função. Então aí a gente fala de eficácia da suplementação. Existem suplementos que funcionam, gente, e tem muito suplemento. Muito. Muito suplemento. E aí, que não funciona. Mas a creatina é um suplemento eficaz. Então, o que é a creatina? Vamos pensar, eu trouxe a uva aqui só para representar, tá? É um Então vamos cachinho. ver. Boa, boa. Fala o que é a creatina, amiga. Então, cada uva, cada gominho desse representa um peptídeo, um aminoácido. E a creatina são formados por 3, certo? E quando elas se ligam, elas podem formar, assim, a sua molécula. Então, existe o dipeptídeo, que são 2, e a creatina é um polipeptídeo, onde são 3. E quais são eles? A glicina, a arginina e metionina. E por que eu estou te falando isso? Só para você lembrar que a proteína ela vai ficar como um cachinho. E esse esqueleto todo aqui são as ligações que unem ela. E vocês vão entender, vamos lá. Então, essa é a creatina. E para a síntese, para a formação da creatina no nosso corpo, porque a gente produz a creatina, ela tem 2 etapas. A primeira etapa é no rim e depois passa pelo fígado. Então, os 2 primeiros aminoácidos são ligados lá no rim e finalizado lá no fígado. Então, existe todo esse processo. E a creatina, quando a gente produz ela, né, mesmo que a gente produza, não é, né, uma quantidade suficiente para ter uma ação de fato, que a gente vai contar aqui qual que é a função da creatina. Se você ainda tem dúvida para que a creatina funciona, fica até o final dessa live que a gente vai te dar o passo a passo. Tem muita gente entrando, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos de portas abertas, literalmente, da nossa casa para vocês, né? Literalmente. Bom, então a gente produz, tá? Creatina. Só que, ao mesmo tempo que a gente produz, a gente também elimina. E aí a gente elimina por onde, tá? Gente, Produto pelos final, rins. pelos rins. E é por isso que a Thaís Romano, doutora Thaís Romano, nefrologista, vai contar pra gente, afinal, se a gente produz creatina e a gente elimina pelos rins, o que tem de mito ou verdade aí no meio do caminho? Bom, e quando a gente ingere alguns alimentos, principalmente de fonte animal, nós também conseguimos consumir creatina, por exemplo, em peixes, em carnes vermelhas, em laticínios. Mas a gente precisaria consumir uma quantidade muito grande, tipo 1 quilo de carne, para ter 2, 3 gramas de creatina. Eu não sei quem é tão carnívoro assim, mas você conseguiria comer tudo isso, tá? Impossível. Não dá. Olha, acho que nem eu. Acho que nem Nem digestão. não faz nem digestão. Exatamente. E por isso, então, que a gente toma o suplemento creatina. Então, a gente produz. Na alimentação, a gente tem também. Mas, para que a creatina exerça a sua função, nós precisamos consumir na forma de suplementação. E para que serve essa tal de creatina? Gente, não é queratina e nem creatinina. Por favor. Por favor, a Thaís vai explicar para a gente daqui a pouco, já já, a diferença da creatina e da creatinina. E a queratina é do cabelo, tá, gente? Não é essa. É a creatina que a gente toma suplementação. Então, para que serve? Eu recebo assim, tá? Muitos querendo tomar essa creatina sem saber para que serve. E é para todo mundo, Mi? Será que é para todo mundo? Será que é para todo exercício? Ou para não praticante, né? Porque hoje tem vários mitos agora da creatina. Você recebe muito disso por aí?
Aqui eu tenho recebido, assim, no consultório também, colegas que encaminham por conta de alteração de função renal e aí o paciente está usando creatina. E aí que entra a nossa função de fazer a distinção se está benéfico ou não, né? Assim, você recomenda para todo mundo? Exatamente. Então, primeiro a gente precisa saber para que serve. Se eu não sei para que serve, para que eu vou tomar? Já começa por aí. Né? E se eu não sei para que serve, eu tenho que procurar um profissional para isso. E é por isso que Começa essa aí. live também é para isso. Para que serve a creatina? Qual é a sua função? Então vamos lá. Quando nós ingerimos o suplemento creatina, lembrando que toda substância que a gente ingere, ela tem um destino-alvo. E esse destino da creatina no nosso corpo é no músculo esquelético. E por que é um músculo esquelético? A gente tem músculo liso, que formam os órgãos. Então, o músculo esquelético é aquele que faz a gente levantar, sentar, as estruturas do nosso corpo. E a creatina está concentrada 95% nos nossos músculos, certo? E quando a gente ingere a creatina, quando essa creatina ela é produzida, ela recebe, lembra que são 3 aminoácidos, como um cachinho de uva, tá? São 3 uvas. E aqui ela recebe uma molécula, um fosfatinho. E para que serve esse fosfatinho? Porque a creatina, quando ela recebe um fosfato, essa molécula, ela participa de um sistema de energia do corpo. Então, a creatina que a gente ingere vai participar de um fornecimento rápido de energia. E isso acontece quando o músculo esquelético, porque a creatina está lá dentro do músculo, está contraindo. Então, não é para todo tipo de exercício. A creatina é para aqueles que fazem atividade, exercício físico de alta intensidade e curta duração. Então, vamos lá. Eu sempre falo assim, as pessoas sempre me perguntam na caixinha de perguntas sobre a creatina. Para quem que é essa tal de creatina? Então, se sumiu o som, gente, tá tudo certo aí com o som? Ou foi só um que perdeu aí? Tá tudo certo, né, tá? Você tá me ouvindo? Aqui eu tô te ouvindo. Então, fechou. Então, vamos lá. Então, para que serve a creatina? Ela tem essa função de fornecimento de energia para exercícios específicos. Então, sempre as pessoas me perguntam e eu pergunto assim: o que você está treinando? Porque às vezes ela está começando a fazer um exercício. Ela ainda não tem um engajamento, uma adesão de, por exemplo, 3 vezes na semana. Então, a gente precisa pensar que a creatina ela vai ter função associada ao treino. Se você está iniciando o exercício, você está iniciando a frequência ali, independente da modalidade que você está fazendo, que a gente vai chegar lá, você precisa primeiro ter um plano de treinamento. Por quê? Se você vai um dia na semana, não vai outro, na outra semana não vai, a creatina não vai fazer efeito para você. A gente precisa pensar que tudo aquilo que a gente vai suplementar precisa ter um objetivo, um alvo. E a creatina ela só faz efeito em resposta do treinamento. O que você precisa pensar? A creatina tem a sua função dentro do músculo para exercícios de alta intensidade e curta duração. Então vamos lá. A gente tem alguns sistemas de fornecimento de energia, alguns segundos. Se eu levantar dessa cadeira aqui rápido, será que eu preciso de energia? Se eu sair correndo aqui agora, dar um tiro, um sprint, será que eu preciso de energia? Preciso de energia rápida. Então, a gente tem 2 sistemas de fornecimento, um anaeróbio e um aeróbio. Se eu esperar o oxigênio ir lá no sistema aeróbio, para minha mitocôndria, na cascata toda ali de fosforilização na mitocôndria e passar ali com os elétrons, gente, eu vou ficar sem energia para fazer qualquer tipo de exercício. Então, é uma resposta rápida, que eu não preciso do consumo de oxigênio. E se eu esperar para quebrar a glicose, que eu acabei de comer ali o meu arroz, também vai demorar aí uns minutinhos. Então, eu preciso de segundos para essa energia. E sabe quem fornece isso? Explosão. Curta duração e alta intensidade. É o nosso sistema chamado ATP-CP, que são 3 moléculas de adenosina trifosfato que nos dá energia. E esse sistema de creatina é energia rápida. Então, a creatina participa de segundos para nos fornecer energia.
E qual que é essa curta duração? É quando você faz uma série lá na academia, é quando você está ali na arte marcial, no jiu-jitsu, quando você dá um sprint em relação à corrida, no futebol, na natação, no crossfit. Então, são todas essas modalidades que se encaixam no uso de suplementação. Agora, o Felipe estava por aí, que é um maratonista, inclusive um cliente meu, ele fica lá muito tempo correndo. Será que ele vai usar essa creatina? Compensa? Será que compensa? Associada ao treino de força dele, fortalecimento e os outros treinos que compõem, né, o planejamento dele, sim. Mas em relação àquele exercício que fica por horas, a creatina não vai participar. Então, imagina comigo, a gente precisa de rápida energia. Ó, o Felipe deu um oi aí. Ele já tá aí. Então, deu rápida energia. O que a creatina vai fazer? O consumo do suplemento creatina. Eu aumento essa curva. Quer dizer que lá no meu treino, a potência vai ser melhor, o volume de treino vai ser melhor, eu consigo fazer mais repetições. Porém, tudo isso se eu treinar sério. Se eu treinar Regular, com né? planejamento. Só de olho, né, o Felipe aqui. Por quê? Porque se não tiver um planejamento e não tiver progresso, você ficar naquele limiar daquele treino, para que você está tomando creatina para fazer mais? Para ter mais desempenho no treino. Então a gente precisa pensar que o uso da creatina está associado com exercício físico, exercícios físicos específicos, com uma frequência adequada e um planejamento adequado. E eu estou falando demais já, né? E só Não, para e agora finalizar com a minha parte, porque afinal, essa tal de creatina faz ou não, né, algum tipo de malefício para os rins. É por isso que a doutora Thaís Romano, nefrologista, está aqui comigo. Gente, então, é o tal negócio. A creatina não é para todo mundo. não é para todo mundo e não é para todos os momentos também. Os momentos também, as fases de treinamento. Então, a gente precisa de médico, a gente precisa de nutricionista, a gente precisa do educador físico para fazer esse planejamento adequado para a gente. Então, vamos lá. Se você estava com dúvida para que serve essa tal de creatina, com essa live você já sabe que é para melhorar o desempenho do seu treino. Vai te dar energia mais rápido, melhorar potência, volume de treino e ao final, você melhorando todos esses parâmetros, aí você tem resposta na hipertrofia e na sua massa magra. Aí, ok. Aí a gente chegou num cenário favorável. E qual que é essa recomendação? Uma dose diária entre 3 e 5 gramas. E para atletas que têm um volume maior, aumentado de massa muscular, pode chegar de 5 a 10, com exceções com planejamento, assim, só se a galera for grande mesmo, tá? Grande. E aí, senão, não precisa. Nós, seres mortais, não estamos nessa categoria, que deve ser a É, maioria de nós que estão aqui hoje. isso mesmo. E aí, a gente precisa pensar que o efeito da creatina é crônico. E eu tenho muito disso, tá? Muito disso por aqui. Ah, então eu vou tomar creatina e vou treinar. Gente, não é assim. O efeito da creatina, ela é crônica, ou seja, eu tomo todos os dias e por isso eu aumento essa concentração de creatina lá no meu músculo e aí eu treino e aí sim a creatina vai me dar resposta. E precisa de pelo menos 4 semanas para ela fazer efeito. E a gente chama de, né, washout da creatina. Não precisa saturar, tomar aquela Exatamente. quantidade, né, aumentada inicialmente. Pode ser, sim, esse consumo, essa manutenção, mas o importante é que você tome todos os dias, independente da hora do dia. O importante é que seja consumo crônico, tá? Inclusive, sábado e domingo, quando você não treina. Creatina, inclusive, para isso. Ah, eu esqueci até de colocar o tema da live, mas é isso aí, gente. Vamos lá. Bom, então, falamos sobre o que é a creatina, para quem que é e qual que é a recomendação, como tomar a creatina. E diante disso, a gente já tirou várias dúvidas, né, que eu recebo. E por que a creatina se tornou tão popular? Porque realmente ela é um suplemento eficaz. Ela realmente funciona. E o mais estudado também, né, Mi? O que mais tem artigo, comprovação, né, de que funciona. Exatamente. E será que os médicos, nefrologistas, eles proíbem ou eles incentivam a creatina?
Lá vou eu com a polêmica que eu adoro. Bom, gente, por que relacionou tanto função renal, rim e a creatina, né? Na verdade, a creatina vai acabar se transformando na creatinina, né? No nosso rim. E a tal da creatinina é o exame que a gente mais usa para medir função renal. E aí que está o problema. Então, se você tem mais creatina, a gente já tem creatina, né? Se eu suplemento, se eu estou aumentando a creatina, eu vou aumentar a produção da creatinina, que é o metabólito que, quer queira, quer não, acaba sendo tóxico, né? E a creatinina é o que eu uso para medir a função renal do paciente. Então, essa creatinina aumentada dá a impressão para nós de que o rim não está excretando, então está acumulando. Por isso gera o problema. Agora, será que a creatinina é o melhor marcador da função renal? Nem sempre, né? Hoje é o melhor que a gente tem disponível, né? A creatinina é o que a gente tem de mais fácil, é o que tem no SUS, é o que tem acesso para a gente dosar a função renal do paciente. Mas hoje em dia a gente tem um outro marcador que é a cistatina C, que ajuda muito bem nesses casos, né? Então, a creatinina acaba sendo o que a gente mais usa, por isso gera essa confusão. Será que todo aumento da creatinina é realmente tá ligado à disfunção renal? Depende. Se o paciente estiver usando a creatina, eu tenho que olhar de um outro jeito, né? Então, eu não sei você assim, mas você também pede a função renal, né, Mi? Para avaliar como é que tá o paciente como um todo. E com certeza, se você vê uma creatinina alterada, você vai ficar com o pé atrás, né? Vamos observar. E eu recebo no consultório exatamente isso, né? Ah, a creatinina está alta, mas qual é o contexto do paciente? Se fosse só olhar o exame, não precisaria da gente aqui, né? Então, uma creatinina alta me diz que ele tem uma massa muscular alta também, que ele está produzindo creatina e creatinina junto, né? E se ele estiver usando um suplemento, que nem sempre vai falar pra gente, porque acaba que sendo banal, entre aspas, é só um suplemento, é só a creatina. Acabam não falando isso pra gente, né? Mas uma creatinina alta também me diz que um paciente tem uma massa muscular boa, alta também. E o contrário também, né? Se o paciente é muito desnutrido, se ele tem massa muscular reduzida, a creatinina não vai ser tão fidedigna. Legal. E aí a gente poderia usar, então, a cistatina C, que não tem no SUS, não é disponível em todos os lugares, mas é um exame relativamente possível de se fazer. E também é dosado no sangue, assim como a creatinina é dosada no sangue periférico, qualquer que seja, a cistatina C também. A gente também pode dosar na urina, mas no sangue acaba sendo mais prático. E o custo? É elevado ou não? Como? Não entendi. O custo, só para pedir a respeito. A cistatina C não é tão absurda assim, o custo consegue, e a creatina é bem barata. É bem Tá. plausível, né? É um exame que é de rotina que, né, assim, se eu perguntar para quem está aqui na live, será que você conhece a sua função renal? Você sabe como é que é a sua creatinina? A maioria não vai saber. É muito pouco. Ainda é muito pouco, né? Infelizmente. E qual que é a frequência em relação à função renal que a gente precisa fazer nos exames de sangue? Normalmente assim, a gente pelo menos uma vez por ano a gente tem que saber a nossa função renal. Mas pensando nesse paciente que, vamos ver, o paciente que quer usar a creatina é um paciente diferenciado. É um paciente que está tentando um físico melhor, ele está em atividade física constante, teoricamente, está com uma alimentação boa, então é um paciente mais instruído que para obter a creatina, ele tem que ter um poder aquisitivo um pouco maior. A gente sabe que a suplementação não é barata, a boa creatina, né? Sim. Então, é um paciente que a gente deveria acompanhar de perto. Agora, a pergunta é, quem é este paciente que vai usar essa creatina? Ou quem é o paciente que eu vou ver a função renal? Ele já tem alguma doença associada? Ele já tem pressão alta, já tem diabetes, obesidade, tem história na família de doença renal? Quem que é esse paciente? Ele já tem uma doença renal prévia. O que eu mais precisaria saber antes de começar a usar a creatina é saber se ele já tem uma doença renal pré-existente. Porque o que a gente vê nos estudos é que às vezes confunde muito, né?
pessoa que vai usar creatina, né? Sendo que é essa pessoa que quer alta performance e tal, às vezes está usando outros suplementos, né? Que são vários outros, não é? Então, Sim, assim, às vezes exatamente. se confunde. Às vezes usa outras coisas que a gente não sabe, não fica sabendo. Não só Às vezes é suplemento. isso. E não é a creatina que vai ser a vilã, necessariamente, né? Exatamente. Aí a culpa cai toda na creatina. Toda na creatina. Então, assim, se é um paciente que normalmente a gente deveria ver a função renal antes de começar a suplementação da creatina, né? Para ver se como é que vai ser o caminhar com a creatina. Então, eu sabendo que a função renal do paciente está ok, não tem alteração, a creatina está liberada, né? Agora, se ele já tem um grau de doença renal crônica, os estudos falam que não é bom a gente começar, né? Então, a creatina num paciente que é saudável, não tem alteração de função renal, não seria problema algum. Parece que é seguro na dose que a gente comentou, né? Exato. Nada de exagerar. Pelo amor de Deus, tem dose recomendada, né? Nada de exagerar. Então, Exatamente. não é? De 3 a 5 gramas por dia, né? Isso. Não é necessário mais, né? E às vezes as pessoas querem tomar mais. Às vezes chega já com 10 gramas para mim. Eu falei, não, calma. Meu Deus. Nem tem tanta massa muscular assim. Não é uma atleta de fisiculturismo. Exato. E por mais que a gente fala assim, os estudos falam que a maioria é feito com pessoas saudáveis, que não teria problema. Só que cada organismo é de um jeito, cada organismo metaboliza de um jeito, elimina de um jeito. Às vezes para um vai ser tóxico, para outro não. Então a gente não sabe como é que vai ser esse acúmulo de creatinina depois do uso da creatina. Então a gente deveria saber a função renal antes para começar, tentar usar outros marcadores, se possível, e acompanhar, né? Porque conforme for, em algum momento talvez a gente tenha que pedir para suspender o suplemento. E será que aí o paciente vai aceitar? Exato. Que aí é uma outra pergunta, né? E aí cabe a gente, né, como profissional, ser bem transparente. Porque se deu alguma alteração no exame de sangue, né, é necessário rever todos os conceitos. E aí é o tal negócio, né? A gente também não se responsabiliza pela conduta do paciente. Nós estamos aqui para orientar, né? Sim. É que nem quando eu estava treinando um monte, fui lá no físio e ele falou, olha, diminui o treino. Você acha que eu gostei de ouvir? Falei, Claro não. que não. Falei, não. Mas é necessário. Então, se houve uma disfunção, seja ela qual seja, o profissional está ali para te orientar da forma correta. Inclusive, parar com algumas coisas. Tive que parar o box também, ué. É a mesma coisa. Exatamente. Deixa eu só ler alguns comentários aqui, tá? Vamos lá. E aí depois a gente vai continuar o nosso assunto. Maris Underline Romano. Aos 60, com 2 dias de musculação e 2 dias de aeróbico, devo usar creatina como? Quantas? 4 vezes por semana? 4 vezes. Então vamos Você lá. acha que dá? Já tem um planejamento, né? Então, assim, como é fixo, você já tem um planejamento. E isso você vai priorizar realmente para sua saúde. Aí, quando a gente entra mais especificamente a respeito do exercício, na musculação você precisa pensar em ter um acompanhamento para progredir. Não sei se você está começando musculação agora, aos 60. Muito bem, sim. Parabéns pela sua iniciativa e continue assim. E Muito junto a bom. isso, a alimentação, né? Não é só o suplemento creatina. Todo suplemento é tipo 2% e a base, né, a pirâmide aqui, alimentação e treino. Então, ajustou a alimentação, ajustou o treino, aí sim pensa no suplemento. E aí, a respeito das características no treino, esteja com um profissional para que você faça o progresso, sejam eles quais forem para aqui. Porque o exercício resistido, principalmente nessa idade, é claro que você vai ter resposta em relação à musculatura, mas a gente já tem uma perda natural da musculatura com a idade. Então, o exercício resistido é para que você preserve principalmente a sua massa muscular. E ao longo da idade, a longevidade, para que você continue agachando, continue pegando a sacolinha do mercado, continue fazendo as suas funções com qualidade de vida. Essa é, assim, o principal
retorno que a gente tem da musculação, longevidade. Eu sei, gente, que muita gente não gosta da musculação, mas fala a verdade, né, tá? Assim, em relação a profissionais da saúde, não tem outra recomendação de exercício para manter a massa muscular que não seja musculação. E você falando assim, que vem na minha cabeça, é o contexto que eu tô tendo de pacientes. E cada vez mais, gente, mais idosos estão internando, mais idosos chegam na diálise. O que traduz, na verdade, qualidade de vida, né? Então a Sim. gente tem uma longevidade, a gente está morrendo mais tarde, a gente está tendo maior perspectiva de vida, né? Então a gente vai acumular doenças, medicações. Então, quanto mais a gente agora atuar para manter a saúde, para poder gastar lá na frente, né? Então, manter massa muscular é algo muito importante. Muito, muito assim, demais. A gente sabe que a sarcopenia, que está relacionado com a perda de massa muscular, aumenta a mortalidade. E quando esses pacientes eles estão hospitalizados, é muito pior. Então, a gente sabe que perde massa muscular muito rápido, Muito para rápido. recuperar é uma vida, E né? se recuperar. Se recuperar. Se recuperar. Exatamente. Então, realmente, a musculação é muito importante. Mesmo que for pouquinho, a musculação é muito importante, sim. É um apelo Se que eu faço dentro da minha casa, viu, gente? todo mundo, viu? E bom, os estudos mostram que 2 treinos de musculação já é o suficiente. Não acho que você está indo só 2 vezes que você não vai ter resposta. Você vai sim ter benefícios a respeito do exercício resistido na musculação. E como usar? 3 gramas dia, tá? Dose ali. Normalmente é um medidorzinho que vem. Aí tem que olhar a creatina, né? Porque tem medidor São não é 5, a dose toda. O meu aqui tem que ser 2 doses, então. Bom, deixa eu só continuar aqui. A creatina melhora a cognição, a memória. Olha, essa é a polêmica. Parece que sim, viu? O Mas a gente que está você estudando diz? ainda, né? Eu vi alguns estudos em idosos falam que melhora sim, inclusive a massa muscular mesmo, a cognição, algumas coisas. E só o fato de melhorar a sarcopenia já melhora a qualidade de vida, né? Então acho que acaba girando em torno disso. Sim, exatamente. Até eu acredito assim, muito na resposta do treino. Então, não tem como a gente Sim. fazer um estudo só com idosos com uso da creatina sem exercício. Então, a gente está dando creatina para, né, para só achar uma função. E já é bem sabido que o fator BNF, né, o nosso músculo vai lá, ativa o nosso cérebro, e isso já é uma neuroproteção muito importante. Então, assim, neuroproteção, evitar a respeito de Alzheimer. Então, o exercício em si, ele manda, né, o músculo manda sinais para o cérebro, realmente, esses fatores de melhora de cognição. Então, eu acho assim muito relacionado ao exercício e a creatina é só um plus, né? Eu acho que só deixar a creatina como responsável por isso é muita areia pro caminhãozinho. Apesar que assim, tem estudos que colocam a creatina como já ajudar idosos, mas é lógico que associado ao exercício o resultado é melhor. Né? Isso que a gente tem que pensar mesmo, que o exercício, independente de creatina ou não, vai funcionar muito bem. É o básico bem feito, né? Que é o que a gente fala. Alimentação direita, exercício, e a creatina seria um plus, né? Sim, é porque a gente tem receptores também, né, cerebrais. Então, assim, a gente falou só a nível muscular, porque de fato é a função principal. 95% da creatina estão nos nossos músculos. Mas a gente tem receptores também, e a gente consegue dosar, né? A gente tem receptores de creatina ao longo do corpo todo. É verdade. Assim, então precisamos estudar cada vez mais, mas há possibilidades, né? Eu sou muito adepta da creatina, eu gosto bastante, recomendo, né, na medida do possível, mas com cautela, né? Com cautela. Depende para quem, né? A gente precisa conhecer. A Dai, Sampaio tá aí. Bom, quando você falou assim, será que todo mundo conhece a função renal? Aí o Alan falou, não sei mesmo. Né? E o Felipe tem razão, a gente sempre precisa fazer exames. A doutora Bruna falou, Thaís, maravilhosa. É, bacana. A Tereza perguntou qual que é a boa creatina. Ai, a gente comentou disso, né? Foi. Felipe falou, é importante ressaltar, existe muita creatina falsa sendo vendida hoje em dia. O Felipe
Gente, só não compra granel, pelo amor de Nossa, Deus. aí é falta de orientação. Essa parte de diminuir o tempo do treino nem vou ouvir. Felipe é viciado em treino. O Thiago, pedalo 3 vezes na semana. Pedalo 3 vezes e corro 3 vezes. Devo usar? Olha, tem uma boa frequência. Não sei quais são os seus objetivos, Thiago, mas sempre pense em fortalecimento, tá? Eu não sei quanto. Ó, a gente precisa pensar em algumas coisas em relação a exercício. Ele é recreativo? Ele tem, porque muitas é, corridas, né? Algumas provas são recreativas também. E se você entrar nesse ritmo, né, com 3 vezes na semana, a gente precisa pensar quanto tempo, qual que é a intensidade. Isso tudo está envolvido com o exercício. Se você, não, agora eu estou no pedal em subida, por exemplo, é um treino específico, você já tem um planejamento, você vai utilizar ali outro tipo, né, de adaptações fisiológicas ao treinamento. De qualquer forma, o fortalecimento ele é sempre recomendado como a base de qualquer outra modalidade. Então, se você faz 6 vezes, 6 treinos, corrida e pedal, acrescentam os dois fortalecimentos e pode sim usar a creatina. Você acha que a creatina ajuda bastante na recuperação muscular? Como que você tem visto? Sim, Diminuição de cãibra, né? sim, também. Porque a creatina ela é uma substância osmótica, né? Ela vai trazer água para dentro do músculo. E aí, primeiro que isso já cria um ambiente anabólico, né, para dentro do músculo. E ao criar esse ambiente anabólico junto com essa, não vou dizer hidratação, mas essa água que vem, então a creatina ela entra dentro do nosso músculo pelo receptor de creatina, ligado ao sódio, e esse sódio dentro do músculo vai trazer a água. E por isso que fala que o uso da creatina aumenta o peso, né? Mas não é retenção hídrica ali subcutânea, tá, gente? Da pele. Quando a gente come mais sal e a gente fica retidinho, tá? Essa Tadinho. água, ela é intramuscular. Isso a longo prazo também não vai fazer tanta diferença, tá? Depende do seu planejamento. Mas essa água ela é intracelular, esse músculo bem hidratado, vamos dizer assim, né? Em relação à creatina, em relação também à sua alimentação, porque não adianta nada ter creatina e não tomar água, né? Está com os eletrólitos todos bagunçados, também não ter carboidrato, porque o próprio glicogênio ele vai puxar água para dentro do músculo, então existe toda uma associação de vários outros nutrientes, mas, se bem adequado, a creatina só vem acrescentar. Essa é a sua Eu pergunta? acho, porque eu acho que ajuda muito na recuperação muscular de pós-treino, né? Então, também tem esse benefício. Sim, Outro com dia certeza. me perguntaram se podia tomar com café. Pode? É uma polêmica, né? Gente, todo mundo gosta de uma polêmica, né? Não é possível. Por quê? Será que a creatina com carboidrato é melhor? Será que creatina com cafeína compete? Né? Então, são perguntas, assim, bem frequentes. Só para falar a respeito da recuperação, antes de eu falar desses dois, é porque a ressíntese do ATP feita ali pelo uso da creatina está ligado também a um efeito alcalinizante. Então, essa fadiga diminuída em relação tanto na execução quanto na recuperação. Então, tudo isso está ligado também aí ao sistema, né, esse sistema de energia em relação ao ATP. Mas aí é muito termo, gente, é só ajuda, viu, na recuperação também. E Bom, pode, vamos então, lá. tomar com café. Os estudos mostram que tem efeito positivo em relação à creatina e carboidrato, tá? E aí é outro negócio. A creatina não é para todo mundo, então é para quem está ali no seu planejamento de treino. E aí, associado à glicose, a carboidratos, enfim, a gente precisa também pensar nesse planejamento. Então, o efeito é crônico, a gente pode sim associar com carboidrato. Agora, em relação à cafeína, a gente tem vários receptores. Receptores lá na nossa célula, tem, né, como se fosse um canal que vai receber essa creatina para entrar dentro da nossa célula. E a cafeína também tem os seus receptores. E aí a ideia foi o quê? Os artigos verem, mas será que essa creatina compete com cafeína? Será que isso é mito e verdade? Será que a creatina eu posso colocar ali no café e misturar? Né? Então, nós temos receptores de creatina, só que a gente tem muito mais receptor de cafeína.
Então, por mais que às vezes os receptores eles podem, né? Porque existem cargas, existem a afinidade, a gente não vai entrar muito nesse tema, mas será que cafeína e creatina competem entre si? Não, né? Esse é um mito. Então, assim, a gente tem muito receptor de cafeína, a gente vai absorver tanto a creatina e quanto essa cafeína. Então, pode sim colocar a sua creatina lá no cafezinho. Yes! Facilita muito, viu, gente? E a Fora que ela fora que dissolve melhor, né? A creatina monoidratada, ela demora para dissolver, né? Que seria a melhor para a gente tomar. E líquidos quentes é mais fácil de dissolver, né? Na água vocês vão ver que ela não dissolve. não dissolve. E aí, é muito legal isso, tá? Que você trouxe agora. Gente, não tá nada combinado, a gente tá deixando fluir aqui, né? Inclusive, foi o estudo, né, que você me mandou a respeito da solubilidade. Isso. Então, quando a temperatura ela é aumentada, a creatina ela fica mais solúvel. Então, a creatina ela é uma substância instável. E, inclusive, se ela for armazenada e essa temperatura aumentar e ficar ali, ela não vai se deteriorar. Por isso que a gente consegue tomar ela no potinho lá. Na forma monoidratada, que é o pó, tá? Aquele pó de creatina que a gente tem. E aí, quando se aumenta a temperatura em líquido, ela consegue ficar mais solúvel, né? E não fica aqueles grumozinhos que tem ali quando a gente toma ali na água. Eu sempre oriento para tomar em líquidos, tá? Porque eu não gosto muito de colocar a creatina, por exemplo, no whey, em iogurte, essas coisas. Por quê? Porque sempre sobra ali no copo, porque é mais grosso, né? Então sempre vai sobrar e a gente toma tão pouquinho, 3, 5 gramas. Então toma ali em líquido, se necessário for, coloca mais água, mas dá uma aproveitada nessa creatina. Ou se não, aumenta a temperatura, como em cafés ou outras bebidas. Inclusive, eles testaram em chás, né? Colocando em chás, estudos com creatina em chás, para realmente melhorar a questão da solubilidade. E esses dias, eu tive visita com a Thaís, ela foi minha veterana, Nutri, da Dux. Legal. E a Dux está lançando agora numa tecnologia nano, quebrando assim, essa creatina, porque muita gente não gosta que fica esses gruminhos aí. E aí, o que a Dux fez? Ela conseguiu, com tecnologia, melhorar sua solubilidade. Ela até me mostrou o vídeo. Então, ela coloca a creatina e não fica branca. Ela mistura e fica assim, transparente, igual a água. Eles Nossa. já chegaram Legal. nessa tecnologia. É claro que toda tecnologia a gente paga por isso, né? Mas realmente, em relação a muitas pessoas não tomam creatina, não gostam, por conta desse fator mesmo. Tenho muita reclamação a respeito dessa Resistência, né? solubilidade da creatina. Mas a Dux já está lançando, eu acredito que a tecnologia ela vem aí e é muito legal. Inclusive, vou até colocar o vídeo, vou pedir para ela me mandar, e é assim, você coloca, depois fica transparente, igualzinho a água, nem parece que está tomando. Que legal. Muito Que legal, legal. porque eu também tive uma adaptação para tomar a creatina, né? Até eu conseguir entender onde é que eu podia colocar, né? Porque realmente, gente, ela é ruim de dissolver. É ruim, é? Você perde muito dela, né? Não tem gosto de nada, mas a questão, né, da solubilidade é realmente desconfortável no início. E uma dúvida, que inclusive que a Thaís falou, é que muitas pessoas tomam a creatina no pó mesmo, na boca. Tipo casca grossa, sabe? Quem nunca fez isso, gente? Ué. E aí, será que pode colocar creatina na boca e tomar? Bom, tem risco de broncoaspirar, tá? Então, assim, não é recomendado, gente. Coloca na água, tá? Se não, coloca em Bom, substância. Aumenta a temperatura de como você vai tomar. Ou se não, tô fazendo a propaganda aqui da Dux, com a tecnologia nova. Deixa eu ler o comentário do Lucas. Eu não sei o que é pior, lutar hoje com o Popó ou lutar segurando a Michelle restrita de treinos. a Michelle, certeza. Porque olha, Certeza. mulher forte. Estou acenando aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. A galera entra e sai, mas é assim mesmo. Vai ficar gravada. Márcio Rezende, boa noite. Boa noite, galera. Thiago agradeceu. Vamos lá. Observando a fala de vocês, a creatina deve ser usada para quem faz atividade de alta intensidade. Se não for de alta intensidade, deve se repensar. Então, vamos lá. A alta intensidade que eu falo em relação ao exercício é porque é um fornecimento rápido de energia, de curta duração e alta intensidade. Eu preciso
levantar uma série, eu preciso me mover. Então, quando é baixa intensidade, a gente está relacionando mais ao movimento aeróbico ao longo do tempo. Essa intensidade, a gente usa mais carboidrato, por exemplo, como sistema de energia em alta intensidade, a gente usa mais gordura quando essa intensidade é menor. Então, assim, são muitas características no treino. Não quer dizer que uma caminhada, eu não esteja executando um bom treino. Parece que esse alta intensidade é muito bom em relação a alguns treinos que eu faço que não são tão bons assim, não é? São apenas termos técnicos, tá? Então, é o tipo de exercício. Só entenda assim, de uma forma geral, é o tipo de exercício. Por quê? Senão a gente não sabe para que funciona. Então, a nossa né, função aqui hoje, né, é realmente te explicar para quais exercícios funcionam e por quê. Porque a gente precisa de energia rápida. De energia rápida que eu vou realmente utilizar esse sistema de fornecimento de energia. Vê se eu respondi o seu comentário aqui. Porque se for um exercício muito tranquilo, não quer dizer que você não está se esforçando, mas a creatina acaba não sendo útil. Você vai acabar usando à toa, nesse sentido que a gente quer dizer, né? Você precisa de uma explosão de energia. Então, usar sem ter essa explosão acaba que você não está pegando o benefício dela. Mas talvez na recuperação muscular depois seja um benefício que você teria, já que você tem um exercício que não é de alta intensidade. Pode ser, de repente. Exatamente. Mas Tereza, pode ser. Peraí, Maris Roman. Antes ou pós-treino? Qualquer hora do dia. Importante que você tome uma vez ao dia o efeito crônico. Pode ser colocado no kefir? Olha, eu não recomendo no kefir pela mesma questão que a gente acabou de comentar, porque pode ter uma sobra ali, né? Então, prefira líquidos. Então, toda substância que é mais cremosa, a gente tem uma tendência de deixar no recipiente. O Felipe, no chá fica muito top mesmo, já tomei. De novo, Rô Oliveira Antunes. Antes de fazer o uso, devemos fazer uma avaliação? A doutora Thaís falou que sim, né? A gente precisa ver anualmente a nossa função renal. Até porque, assim, você vai provavelmente começar o uso e vai manter por uso prolongado, que se você usar só o mês não vai resolver. Então, a gente tem que acompanhar como é que vai ser esse metabolismo da creatina em creatinina para você. Se de repente esse aumento da creatinina, que pode acontecer mesmo, né? Porque você está dando mais creatina, vai virar mais creatinina. De repente, essa creatina que está aumentando não é só da creatina, é de outro fator. Então, a gente acompanha para avaliar. Eu consigo avaliar com exame de sangue e exame de urina também. Então, a gente precisa ver o prévio, como seria antes, né? Para ver como é que vai ser ao longo do tempo, né? De repente, você aumenta a sua intensidade. E aí, a gente sabe que só isso não vai ser, né? A gente vai aumentar a quantidade de proteínas na dieta. E aí é mais outra coisa na dieta hiperproteica, né? Exatamente. Aí sim, né? A gente precisa tomar cuidado com essa proteína. Uhum. Então, gente, a gente precisa cuidar dos nossos exames de sangue. Isso, infelizmente, ainda é negligenciado. Não adie. Cuidado com a sua saúde. Lucas, cortei minha coca pela manhã com creatina. Glória a Deus! Coca pra quê, gente? Gil, boa noite, meninas. Doutora maravilhosa, meu orgulho de todos os dias. Matiotti. Gil. Tereza, parabéns, lindonas. A Matil Derboeira. Com banana amassada pode? Olha. Então, mesma coisa. Prefira em líquidos que é bem, né, assim, mais garantida. E aproveita essa banana com mel, com aveia, com várias outras coisas. É mais Devemos fácil, fazer uso. Oi? né? É mais fácil, eu falo, pegar um potinho de água pequeno mesmo, só dissolver a creatina e tomar. Não precisa tomar um copão de água. Você pode aproveitar para hidratar, lógico, mas assim, pelo menos um pouquinho só para ingerir a creatina. Ou usa no café, né? Que eu acho Hoje eu acho mais fácil. Exatamente. Dilui melhor, né? Nossa. Devemos fazer ciclos ou constante mesmo o uso da creatina? Olha, se o peso, no caso dele, né? Porque ele corre, maratonista, né? Faz várias provas.
Então, se o peso tá ok, dentro ok, a gente não precisa mexer, continua com uso constante mesmo. E claro, avaliando a função renal, né? Porque se tiver alguma coisa, aí a gente cessa o uso. Mas brincadeiras à parte, gente, é porque tem uma associação, mas a mensagem principal dessa live é que não tem, né, associação, o uso da creatina com disfunção renal. Não é causa e efeito. Aí o que os estudos, né, fizeram? Existe essa causa e efeito? Então todo mundo toma creatina, pode ter disfunção renal lá na frente? Não. A creatina é um suplemento eficaz. Qual é o alerta que precisa ser feito? A ausência de exames periódicos pode não identificar uma disfunção renal. Aí está a individualidade de cada um. E aí, logo, eu sigo meu estilo de vida e a atividade física ela é recomendada para todo mundo. Certo. E aí, eu vou para dentro da academia, eu ouço comentários, usa creatina, né? É o que mais tem, né? Aí a creatina é outro suplemento, é um anabolizante, Exato. só vai, né? Então, a creatina não está associada à disfunção renal. Inclusive, a doutora Thaís, né, a gente conversando, ela falou assim, gente, eu oriento a creatina. Pelo contrário, né, eu sei dos benefícios, ela usa. Só que Eu sou adepta, é um problema, né? é adepta. Só que a gente precisa pensar nessa monitorização de saúde. É assim, a creatina, ela tem muitas vantagens, é o suplemento que a gente mais conhece. Eu gosto bastante, inclusive. Mas também não é para todo mundo. Um paciente que eu sei claramente que tem uma disfunção renal, que a gente chama de doença renal crônica, é um paciente que a gente fala para não dar. Justamente porque eu não sei como vai se comportar essa creatina virando creatinina. Então, um paciente que já é doente renal crônico previamente, que tem risco de perder função renal, eu não vou dar. Claramente os estudos falam para não dar. E é justamente um paciente que eu vou ter que restringir proteína, que para mim ainda acaba sendo um problema, né? Que a gente não sabe até que ponto vai restringir a proteína e não vai deixar ele sarcopênico, né? Mas agora, pessoas saudáveis, que a maioria de nós que é essas pessoas que vai consumir a creatina, normalmente, assim, não tem problema de saúde, é saudável, a creatina não vai dar disfunção renal, né? Desde que você não tenha uma doença renal prévia, não tenha excesso de dose, né? E acaba acompanhando, tem que acompanhar a função renal. Função renal é outras coisas também, né? O rim acaba sendo um conjunto, né? Porque o rim é bem silencioso, ele não dá alteração até ele vai se adaptando o rim, né? A hora que dá sinal é porque a coisa já ficou muito feia. A gente já perdeu em torno de 70% da função renal, quando vai dar algum sinal. Então a gente tem que acompanhar antes de começar e ao longo do uso da creatina, né? Da creatina e de outras coisas, né? Pelo menos uma vez por ano, passar com o seu médico, ver como está a função renal, coração também, né? Para a gente poder manter isso aí de forma saudável, de uso constante e melhorar a questão da saúde, né? Exato. Exatamente. E só para a gente falar da proteína, a gente encaminhar para o fim da nossa live, passou tão rápido, né? Que delícia. A proteína, oh meu Deus. A proteína é polêmica. Não quer dizer que quanto mais proteína, mais massa muscular. Se fosse Esse é o problema. assim, estaremos todos com muita massa muscular. Ainda mais quem gosta de churrasco, né? Exatamente. Bom, mas e aí? A gente comer muita proteína é prejudicial para o rim? Então, depende de novo da sua função renal. Depende de que paciente que nós estamos falando, né? A gente sabe que excesso de proteína vai acabar lesando o rim. O rim, a parte, na verdade, funcional do rim é um filtro, né? Então, acaba sendo uma peneira. A proteína em excesso acaba machucando esse filtro. E aí eu tenho o problema que eu acabo tendo proteína na urina, que a gente chama de albuminúria ou proteinúria. Então, excesso de proteína acaba lesando porque eu não consigo reabsorver. Igual seria o excesso de creatina e creatinina, eu não consigo nem colocar para fora na urina e nem reabsorver. Então, acaba aumentando no sangue. Então, o excesso de proteína para quem já tem doença renal é um problema. Então, aí a gente tem que diminuir a lesão renal. Ou aqueles pacientes que eu sei que estão caminhando para a doença renal já progressiva. Aqueles pacientes que já têm diabetes há muito tempo, que já tem uma alteração de função renal, o hipertenso que já não está controlado, que já está começando a ter uma perda de proteína na urina.
Então, são pacientes que são propensos a piorar a função renal. E aí, em alguns estágios da doença renal, eu vou ter que restringir a proteína. E é restringir mesmo. Bastante, né? Ainda mais brasileiro que gosta, né, de uma proteína. Bom, e a recomendação, ela precisa ser ajustada para você no seu planejamento. Então, adultos saudáveis ou ainda idosos que precisam de uma quantidade maior de proteína, e geralmente é mais difícil ingerir, né? E de longevidade, a gente precisa cuidar do nosso rim, né? A recomendação, ela varia, e inclusive se faz exercício ou não, se precisa de um emagrecimento mais severo ou não. E aí, questão que não a gente precisa pensar, não é mais proteína que vai te dar o emagrecimento, né? Que vai ser a causa do seu emagrecimento. Ela ajuda sim, mas diante de qualquer nutriente, a gente precisa de um bom planejamento. É sempre a questão do planejamento, né, Mi? E como vai se comportar ao longo do tempo. Assim como a função renal também. Como é que vai se comportar essa creatinina, a função renal do paciente também. E dependendo da fase de vida também, né? É, um conjunto, né? A Maria Antônia disse: eu sou diabética, estou tomando creatina, estou me sentindo muito bem. Diabética, tipo 1, tipo 2? Tipo 1, tipo 2, quantos anos você tem? Está fazendo exercício? Conta um pouquinho mais pra gente. Mas é isso, como a gente acabou de dizer, é uma soma de fatores, né? O diabético tem que fazer muita atividade física para consumir essa glicemia, para esse músculo captar essa glicose aí, para diminuir o consumo de insulina ou de antidiabéticos. Exercício físico só vai trazer benefício. E a gente precisa, sim, olhar com muito cuidado o rim do diabético. O diabético, ele dá um pouquinho mais de trabalho, o rim dele disfarça mais do que de outros. Então, a gente tem que ficar mais esperto com o rim do diabético, viu, gente? E qual que é o tipo de exercício que melhora aí a captação de glicose? Olha, o que você me diz? Por mim, aeróbico e musculação, os dois funcionam muito bem. Quando a gente faz o exercício, a gente melhora a captação de glicose, porque o músculo, ele coloca transportadores lá para a membrana e auxiliam. Então, no diabetes, né, existe essa necessidade. O exercício faz isso por si só. Então, só Qualquer exercício, nos gente, é beneficios. muito bom. Porque além do exercício, ele consome mais a glicose, né, do diabético e ainda melhora o controle pressórico. Então, assim, tem pacientes que reduzem muito a quantidade de insulina só com exercício físico. E perde peso, né? E agora a gente tem as novidades das medicações dos antidiabéticos que ajudam na doença renal também, que eu não vou entrar em detalhes, mas que são coisas novas que estão ajudando na função renal também. Ótimo. Fica para uma próxima live, né, esse tema. A Isa nem sabia dessa creatina. Idoso pode usar se a creatinina estiver normal? Mesma coisa, depende da atividade física, depende de como está a função renal prévia. No idoso que é ativo, provavelmente compensa. Aí a gente tem que ver caso a caso também, né? E toda Qual é o dose plano? de exercício vai ser muito benéfico para o idoso. Felipe, com o uso da creatina é preciso aumentar o consumo diário de água ou não tem relação? Não tem relação, mas assim, a questão do consumo de água é independente, né, Mi? Tomar bastante água ajuda também, inclusive, na função renal, né? E o que eu tenho visto muita gente querendo na academia ou até no hospital mesmo, o pessoal não toma água. É uma dificuldade, uma coisa tão básica, tão barata e não engorda, que fica difícil, né? Então, assim, você tomando a água que é adequado para você, não vai fazer diferença, né? Exatamente. A gente precisa ter a ingestão adequada de água. Independente, né? Independente. Recomendação de 35 a 40 ml vezes o seu peso corporal. Vamos ajustar todo mundo nosso consumo de água e cuidar do nosso rim. Você percebe dificuldade com os pacientes em tomar água? São resistentes? A maioria. Muito. A maioria. Seja profissional de saúde, seja qualquer profissão. Atendo muitos profissionais de saúde, inclusive, em hospitais,
que têm dificuldade em ajustar a água. É uma realidade. É uma realidade. Demais. Aí, quando eu tô trabalhando no hospital, o pessoal olha para mim e lembra, né? A Lembra nefrologista, que se a não tomar gente água... precisa lembrar. Não, e depois que a Nutri manda eu tomar 4 litros de água por dia, você fala, meu Deus, vou ter que dar jeito. Vou ter que ajustar. Mas é possível, gente. A gente brinca assim, mas quando a gente pensa numa pessoa que quer tomar creatina, é uma pessoa diferenciada, que quer, de novo, atividade física, quer um físico melhor. Mas o básico bem feito tem que ser feito, né? Alimentação saudável, água bastante, é básico. Não adianta querer pular para creatina se isso aqui não está sendo bem feito. Se o básico do seu exame não está adequado, se a anemia não está controlada, a função renal. Então não adianta querer pular para creatina, que além de tudo é um custo, né? Que, sim, você vai ter que manter, não adianta só tomar um mês e parar, né? Então o básico precisa ser bem feito, né? Exatamente. Não tem como pular etapas. A gente vive somos muito estimulados pelo marketing, né? É muito mais fácil a gente acreditar em algo que a gente toma do que o passo a passo que a gente faz diariamente. Então, o efeito dos seus benefícios, principalmente, vai ser alimentação e exercício. Muito mais alimentação, porque é 24 horas por dia, o exercício é 1 hora por dia, né? Que é a parte mais difícil, né? Alimentação. Nossa. Temos vários episódios, né, alimentares ao longo do dia. E eles são muito importantes, cada um deles. É por isso que a gente planeja cada uma das refeições. Exatamente. Muito bom. Passou muito rápido essa live. Já, né, Mi? Já. Ó, quarta-feira tem caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Se ainda ficou alguma dúvida, alguma pergunta, falei com a doutora Thaís, a gente vai estar respondendo. Então, ela vai responder também lá na minha caixinha. Se você tiver dúvidas por aí também, tá? Pode me enviar que a gente continua conversando com o pessoal. E eu só acho que essa live deixou gostinho de quero mais, né? Vamos combinar outras. Precisando, eu tô aqui. Podem deixar dúvidas no meu Instagram também. Eu respondo por lá. E, gente, vamos... Então, o que a gente queria mesmo é esclarecer da creatina, mas acho que todas essas lives é mais pra gente incentivar a ter uma vida mais saudável, né? A gente melhorar nossa performance, independente do que seja, né? Na alimentação, na saúde. O que importa é a gente estar melhorando, né? Exato. Conta pra gente no seu Instagram, como que está? Meu Insta, Thaís Romano, @Thaís Romano. Eu trabalho aqui em Dracena, gente, e logo vamos ter telemedicina. Por enquanto ainda não consegui. Já novidades, então. Isso aí. O pessoal tá falando parabéns. Gente, obrigada. Na verdade, essa live é para vocês, né? Esse é o nosso intuito principal, que faça sentido para vocês, leve conhecimento de qualidade para vocês. Como a gente estava conversando, tem tanta coisa que rola nessa internet, né? Então, como profissionais da saúde, nossa responsabilidade é trazer um conhecimento verídico, seguro, né? E que realmente esclareça muitas dúvidas e leve, né, promoção de qualidade de vida. É isso aí, gente. Que precisar de mim, estou por aqui também. E contem com a mim, viu, gente? Não entendi. E contem com a mim para Sim. esclarecer dúvidas alimentares. Eu aprendo todo dia, viu? Ter na caixinha de perguntas. Que ótimo. Muito bom. Obrigada pela sua disponibilidade essa noite. Teremos mais outros momentos. Nossa, tem muito assunto para a gente conversar, né? Sim. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada mesmo. Eu espero ter ajudado e precisando, mandem dúvidas para a gente. Isso. Combinado, então. Pessoal, boa noite para todos. Foi um prazer enorme e até a próxima, né? Um beijo, tá? Para você. Beijo, Mili. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.